Tudo tranquilo aí em casa? Agora nós vamos começar esse segundo semestre com concordância verbal, que seria a nossa aula normal mesmo. Lembrando que todas as regras de concordância, na maioria das vezes, já foram faladas para você. Hoje eu vou trabalhar com algumas curiosidades, com algumas observações e algumas coisinhas que estão faltando. Vamos lá! Lembrando que a ideia de concordância verbal é sempre você grifa o verbo, se não for o verbo haver, vamos lembrar isso para não faltar, não perder coisa fácil. Viu o verbo haver? Paro, tiro da frase e encaixo o verbo existir ou ocorrer ou acontecer. Deu liga, devolvo o verbo haver e falo. O verbo haver fica quieto no singular. Segundo, grifei o verbo, tenho que criar esse hábito. E vi que o verbo é o fazer. E se esse verbo fazer tiver ideia de tempo decorrido, ele também não tem sujeito, ele também não tem plural. É aquele famoso verbo impessoal. E a terceira, aí sim é difícil, quando você grifar o verbo e encontrar a palavra ser. Lembra que o ser pode aparecer antes, o ser pode aparecer depois. Não se precisa, precisa-se. E aí você vai fazer análise. Como vai ter daqui a pouco, você não ficar descuidado. Bom, então regra geral, você grifa o verbo, pergunta para ele, né, cadê o sujeito dele e faz a concordância normal. Vamos em frente. Bom, aqui um verbo que não cai muito, mas é um verbo enjoadinho, é o verbo ser. O verbo ser, quando ele estiver dando a ideia de tempo ou distância, ele não tem sujeito, mas diferente de todos os outros verbos impessoais, ele é um verbo impessoal quando dá a ideia de tempo decorrido ou distância, ele tem uma curiosidade, vai ter um número do lado dele, e aí você faz a concordância com esse número. Então, quando o verbo ser, mesmo que seja numa locução verbal, ele aparecer associado a tempo ou a distância assim, né? Daqui à praça é 1 quilômetro, daqui à praça são 1000 metros. Tudo bem? Agora, eu coloquei mais com a ideia de tempo, porque é assim que vai aparecer, provavelmente. Esse cara não cai muito, mas provavelmente é assim que vai aparecer. Então, ó, agora é meio-dia, não tem sujeito, meio-dia e meia, não tem sujeito. Como meio-dia é uma palavra no singular, é no singular. Eram 4 horas quando houve, ó, o verbo haver aqui no singular, quando existiram, quando ocorreram, quando aconteceram os acidentes, tá? Ó, verbo haver no singular quando trocar por um desses três. Agora, volta para o verbo ser. O verbo ser aqui está indicando tempo. Como agora é 4 horas, então você fala, eram 4 horas, deviam ser 11 horas, devia ser meia-noite. Então, o verbo ser, que mais em concurso do que propriamente em vestibular. O outro cara que eu queria lembrar é a locução verbal. Olha só, aqui é só para aquecer o ouvido, não é ainda o problema que eu quero. Aqui, ó, eles deveriam sair com vocês e não sozinhos. Tá vendo aqui, ó? Deveriam sair é uma locução verbal. Sempre que você tiver 2 ou tiver 3 verbos, mas uma única mensagem, a gente chama isso de locução verbal. É muito normal locução verbal acontecer com 2 verbos. Aí você faz o quê? Analisa o segundo verbo. Por exemplo, aqui é o verbo sair. Aí você ativa a memória. Tem alguma observação para o verbo sair? Nenhuma. Então eu posso perguntar, quem é que deveria sair? Eles. Tudo bem? Então quando você tiver uma locução verbal, esse último verbo é chamado de verbo principal. E o outro verbo, que está antes, pode ter 2, é chamado de auxiliar. Então se tiver 2 auxiliares, vai ser 2, tá? Então se você assim, ó, ela devia ser investigada. Então, devia ser investigada, tá certo? Ou ela deveria estar chamando, deveria estar chamando. Quem manda é o chamando, os outros 2 são auxiliares. Ou seja, quando eu tenho uma locução verbal, o último é o principal e o anterior a gente chama de verbo auxiliar. Se o sujeito está no plural, ele vai no plural. Se o sujeito está no singular, ele vai no singular. A mesma coisa aqui, ó. Todas as pessoas aplicadas vão passar já. Quem é que vai passar? Todas as pessoas aplicadas. Perguntei para o verbo, ele me deu uma resposta chamada sujeito. O meu sujeito está no plural, o meu verbo é plural e quem vai para o plural é o verbo auxiliar. Tudo bem? Aqui eu coloquei 2 frases só para a gente não esquecer, né? Quando eu tenho locução verbal e o último verbo é o verbo haver, sim, ele significará existir ou ocorrer acontecer. Então nem ele e nem o auxiliar, ninguém vai para o plural. A mesma coisa acontecendo com fazer quando eu tiver ideia de tempo. Então eu não posso falar vão fazer há alguns meses. Eu não posso falar deveriam haver. Deveria haver. Tudo bem?
Então, voltando para esses dois aí de cima, quando você tem uma locução verbal, o principal é o último e o auxiliar acompanha, o auxiliar vai para o plural. Dito isso, eu queria chamar a atenção para o verbo auxiliar parecer. Olha o que acontece. Todas as frases que vão aparecer aqui estão corretas e é muito estranho para alguns ouvidos. Elas parecem ficar nervosas com a sua presença. Absurdo, normal. Parecem ficar é uma locução verbal, o ficar é o principal, fica quietinho, e o auxiliar parece estar concordando com o sujeito elas. Porém, eu posso falar elas parecem ficarem. É uma coisa muito estranha, mas a língua portuguesa autoriza essa situação. A primeira vez que isso caiu no estado foi na UDESC e alguns anos depois a ACAF colocou essa ideia. Então, quando você tiver, sempre que você tiver locução verbal, quem deve ser colocado no plural é o verbo auxiliar. Então, elas vão comprar, elas vão passar, elas, estão estudando, pode ser no gerúndio. Agora, quando você tiver o verbo aparecer como verbo auxiliar, ele permite que o principal vá plural. Então fala para o seu ouvido ouvir, elas parecem ficarem, tá estranho, mas tá verdadeiro. Aí eu resolvi colocar duas frases. Imagina que você olhou para uma janelinha, viu alguns alunos ali. Aí alguém perguntou, o que eles estão fazendo? Os alunos parecem estudar. Normal, você ia falar desse jeito. Agora, quando você tem o verbo auxiliar ou parecer, ele permite que o verbo principal seja colocado no plural. Essa frase estranha, ela também está correta. Os alunos parecem estudar. Perfeito? Não esquecendo, se o verbo auxiliar for o verbo haver, mesmo com parecer, ninguém vai para o plural. E uma outra situaçãozinha. Essa situaçãozinha já caiu nos 3 vestibulares do estado. Na UFSC faz mais tempo. A ideia é a seguinte, é bem raro, concordo. Mas o verbo dar, bater e suar, eles não têm nada a ver, a não ser quando eles indicarem tempo, horas, especificamente horas. Nós temos 2 regras para ele. O verbo dar, bater, se você colocar a palavra com sujeito, quando o verbo dar, bater e suar tiver com sujeito, o verbo vai lá e concorda com o sujeito. Agora, se ele tiver sem sujeito, ele concorda com o numeral. Dá uma olhada para as 2 frases, com calma, olha para a primeira. O que deu 11 horas? O relógio. Sujeito, relógio no singular, verbo dar, bater e suar, ficariam no singular. Na de baixo, quem é que deu 11 horas? Não pode falar que é no meu relógio. Por quê? Esse N que eu estou aqui com o dedo aqui, ele é a preposição em. E nunca um sujeito começa com preposição. Moral da história, isso não é sujeito, então é nessa hora que o verbo dar, bater e suar concordará com o numeral. Perfeito? Então, você tem que ser observador. Aqui nós temos um dilema que o aluno sofre, Ele vai ter que ter a memória de lembrar do verbo dar, bater e suar e depois ativar. Cadê o sujeito? Tem sujeito, tá na minha cara, tá bonitinho? Concorda. O sujeito tá com o nome, relógio, na torre da matéria. Aí não vai ter sujeito e aí você concorda com o numeral. Continuando, se eu conseguir clicar. E uma outra regra que cai bem pouco. Daqui a pouco a gente vai fazer exercício que é a normalidade, tá? Quando o verbo estiver no infinitivo, lembra? Cantar, jogar, escrever, falar. Quando o verbo terminar com a letrinha R, isso é verbo no infinitivo. Olha aqui, ó. Então, se os manifestantes usam faixas para reclamar de tudo. Olha para cá. Batendo papo, quem é que está reclamando? Os manifestantes. O que acontece? Você poderia falar reclamarem, não tem importância, porque o sujeito é manifestantes, então quem está usando faixa? Os manifestantes. Quem é que está reclamando de tudo? Os manifestantes. Agora, a língua portuguesa permite que quando o sujeito for o mesmo e na segunda oração o verbo estiver com a letrinha R, estiver no infinitivo, você não precisa colocar no plural. Se quiser colocar, pode. Por que eu estou deixando no singular? Que provavelmente é assim que apareceria numa prova. A mesma coisa aqui, ó. Elas confeccionaram os vestidos para usar na festa. Batendo papo. Eu sou surdinho, Lembra isso? Quem é que confeccionou? Elas. Mas quem é que vai usar na festa? Elas. Se você quiser falar, elas confeccionaram os vestidos para usarem, também estará certo. Ou seja, quando o sujeito for o mesmo e na segunda mensagem tiver um verbo com infinitivo, com Rzinho, pode deixar no singular que vai estar certo. Aí você vai falar, quando que nós vamos pôr no plural? Se o sujeito for outro.
O projeto é para nós entregarmos até hoje. Ó, o que é para nós entregar? O projeto. Então, o sujeito do verbo ser, projeto está no singular, verbo ser no singular. Perfeito. Agora, quem é que vai entregar? Não é mais o projeto, somos nós. Então, para nós entregarmos. Perfeito? Aqui, ó. Foi muito estranho o fato de vocês pedirem dinheiro só agora. O que foi muito estranho? O fato. Então, o sujeito desse verbo aqui é o fato. Perfeito? Agora, quem é que pediu dinheiro? Foi o fato? Não, foi vocês. Então, obviamente, quando o sujeito for diferente, aí é obrigatório fazer a concordância, não é tanto faz como tanto fez. Quem é que pensa? Eu. Tá? Eu penso que são vantajosas essas aulas. Então, essas aulas são vantajosas, tá? Aqui está uma oração reduzida. Continuando. Agora, aqui é só um reforço daquilo que estava no slide anterior. O professor mandou os alunos apresentarem um projeto na aula da outra semana. Ah, quem é que mandou foi o professor, mas quem vai apresentar não é o professor, é alunos. Então o sujeito é diferente, mesmo com o verbo no infinitivo, você é obrigado a concordar. Perfeito? Aqui, ó, a mulher viu as crianças fugirem da aula. Quem é que viu foi a mulher, mas quem fugiu não foi a mulher. Quem fugiu foi as crianças, o verbo está no infinitivo, ele vai fazer a concordância normal. Tá certo? Ó, o Covid-19 fez os preços aumentarem demasiadamente. O que é que fez os preços aumentar? A Covid. Agora, o que aumentou não foi a Covid, ela está aumentando só antes de morte, né? O que aumentou foi o preço. Perfeito? Então vamos tocar a vida. Bom, e aí a gente faz com a nova ortografia exercícios. Aqui, lembra como é que a gente já combinou em várias filmagens, você dá uma pausa no vídeo, faz primeiro, leia na sua velocidade, que eu já vou clicar. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, ele quer saber a única correta, e a única correta é a letra B de bola. Perfeito? Vamos lá. O que não é ninguém? A pátria, ninguém. O verbo ser, ele tem uma outra regra que essa letra B sintetiza bem. Quando você tiver o verbo ser entre uma coisa e uma pessoa, independente da ordem, quem manda é a pessoa. Então aqui você vai falar, Pita, mas aqui não tem nenhum problema. A palavra pátria, que é o sujeito, está no singular. A palavra ninguém, que é o predicativo do sujeito, está no singular. Então o que vai dar? O problema está na outra frase. Que você poderia falar, a pátria não é ninguém, a pátria são todos. Então o sujeito desse verbo ser é a palavra pátria, que é singular. Agora o verbo ser, ele tem uma coisa que é engraçada. Se ele tiver, independente da ordem, uma coisa e uma pessoa, independente da ordem, quem manda é a pessoa. Então, como a palavra todos é uma pessoa e pátria é uma coisa, então a palavra todos é que vai concordar. Perfeito? Esse exercício aqui é de nível alto, tá bom? Por exemplo, aqui essa letra A, se você tiver um pouquinho de ouvido, você vai assim. O que não tirava o cara da apatia? Filmes, novelas, boas conversas. Quando o sujeito é composto, o verbo tem que ir para o plural. Quando o sujeito é composto, o verbo tem que ir para o plural. Quando o sujeito é composto, independente da ordem, o verbo vai para o plural. Agora, essa palavra nada aqui, ela sintetiza tudo que foi dito. A gente chama isso de aposto resumidor. Com a palavra nada é singular, então o certo seria falar tirava. Nada tirava aquele cara da apatia. Aqui, normal, né, gente? Estava escrito se não vier a chuva. Peraí. O que é que não vai ver? As chuvas. Só perguntar para o verbo. O que é que não vai ver? As chuvas. Chuvas é a resposta no plural, o verbo deveria estar no plural. Embaixo, estava escrito, é precaríssima as condições do prédio. Vamos lá. O que é precário? Resposta, as condições do prédio. O meu sujeito é as condições do prédio, o meu sujeito está no plural e o meu verbo deveria ir para o plural. E aqui o vossa senhoria, lembra que isso aí já foi na outra aula. Quando você tiver vossa senhoria, vossa excelência, sua excelência, vossa santidade, sua santidade, o verbo tem que ficar, e o pronome tem que ficar na terceira pessoa. Aqui estava escrito, vossa senhoria, vos preocupais com vossa imagem. Se você voltar, olha lá, vossa senhoria equivale ao Senhor. O Senhor se preocupa com a sua imagem. Tocando a vida, assinar a alternativa correta quanto à concordância verbal. Lembra que se você vai fazer algum vestibular, principalmente a CAF, quando eles colocam concordância sem especificar que é verbal, você corre o risco de ter uma nominal.
que é lá atrás, a gente está aqui na aula 21, isso daí equivaleria à aula 18, né, mais ou menos. Vamos lá. Você tem, aqui tem uma outra curiosidade da língua portuguesa, tá certo? Ele quer a única correta, vou clicar, você dá uma pausa no seu vídeo, aqui é aquela questão que eu falei da UDESC, tá certo? Olha aqui, ó. A verdade ou a beleza sempre emociona. Olha só qual é o problema. O que emociona esse cara aqui? A verdade ou a beleza? O que acontece? Quando dentro do meu sujeito aparecer a palavrinha ou, e esse ou tiver o poder de exclusão, ou um ou outro, o verbo tem que ficar no singular. De novo, quando eu pergunto para o verbo, eu acho a resposta chamada sujeito. Se no meu sujeito vem a palavrinha ou, e se esse ou tem um valor de exclusão, ou um ou outro, o verbo tem que ficar obrigatoriamente no singular. Olha para essa frase. A verdade pode emocionar aquele cara? Pode. A beleza pode emocionar aquele cara? Pode. Ou seja, isso daí cotidianamente nenhum ser humano normal faz. É só vestibular e concurso que vai fazer, tá? Só esses caras que fazem. Porque é o seguinte, esse ou equivale à palavra e, ou seja, está somando, ele está incluindo. Então, professor, por que o cara não falou a palavra ou? Sei lá, a palavra e. Sei lá, o cara quis falar desse jeito para ganhar dele. Mas é estranho, né? Então esse ou aqui não tem o poder de excluir. Se ele tivesse o poder de excluir, singular obrigatório. Aqui, ó. Quando tem mais de um, o verbo fica no singular. Mas mais de dois, mais de três, mais de 100, o verbo tem que ir para o plural. Aqui, Vossa Excelência, o mesmo erro do slide anterior, você vê que isso aqui de vez em quando aparece aqui no estado. Vossa Excelência estava escrito, deveis saber de vossas obrigações. Vossa Excelência é a mesma coisa que o Senhor. Então o Senhor deve saber de suas obrigações. E a outra concordância que a gente viu na outra aula é assim, ó. Quando eu tenho o pronome relativo quem, Q-U-M-E, quem, tanto faz concordar com quem como com eu. Agora, se é o pronome relativo que, é obrigado a concordar só com o anterior. E eu pulei a letra C, que é a correta. Quem é que parece estar nervosos com ela? Os rapazes. O sujeito está no plural, o que a gente está acostumado? Quando tem locução verbal, quem vai para o plural é o auxiliar. Mas lembra que eu falei agora há pouco, se por acaso o verbo parecer for o auxiliar, ele autoriza que o outro verbo seja colocado no plural. Está correta a concordância verbal em qual sentença? Dá uma pausa no seu vídeo, ele que é a única correta. Tudo bem? Já vai? Já vai? Aqui a gente tem algumas observações, tá? Você já pensou. O que eu queria chamar a atenção de vocês é, ó, veio a palavra C aqui, ó, veio a palavra C. Então, quando vem a palavra C, o nível do exercício sempre vai ter um degrau a mais. Mas vamos lá, qual é o gabarito correto? Cliquei. Gabarito letra E. Tá certo? Deixa ele animado, deixa eu justificar aqui, ó. O que está faltando? Clareza e seriedade. O que está faltando? Clareza e seriedade. Quando o sujeito é composto, o verbo vai para o plural. Quando o sujeito é composto, ele significa plural. Agora, se você quiser, quando o verbo vier primeiro, é a primeira aula de concordância. Então eu já estou revisando. Aquela mania que vocês falam que eu repito demais, inclusive na filmagem. Quando o primeiro vier o verbo, eu posso simplesmente concordar com o mais próximo. Lembra qual é a justificativa? Quando você coloca no plural, faltam clareza e seriedade, está falando que está faltando os dois ao mesmo tempo. Por isso que o verbo é plural, porque o sujeito é composto. Agora, quando primeiro vier o verbo, você pode falar que primeiro falta clareza e depois falta seriedade. Por isso que se aceita essa observação, essa curiosidade da língua. Lá em cima já veio animado. Quem é que negou a participação dos ataques na Ásia? Os Estados Unidos. Tudo bem? Eu sei que é um país só, mas quando você tem Minas Gerais, Alagoas, Emirados Árabes Unidos, Amazonas, Andes, Estados Unidos aqui, mas vai cair em vestibular. Quando você tiver no lugar do sujeito, no sujeito, um lugar que esteja no plural, quem manda é o artigo. Tudo bem? Quando você tiver, se você falar Minas Gerais, fica na região sudeste. Agora você pode falar as Minas Gerais. Aí você vai falar como? As Minas Gerais ficam, né, na região sudeste.
Ou seja, se eu tiro o artigo, aí seria negou. Mas como está o artigo, apesar de ser um país só, vai para o plural. Então quando tiver um lugar qualquer, é o que eu já falei alguns aqui, tá? Se tiver artigo, é o artigo que vai mandar. Por exemplo, Amazonas a gente vai falar, o Amazonas fica, porque o artigo está no singular. Aqui não, é no plural. Beleza? Olha para essa letra B. Apresentaram-se, esqueci de colocar o C, 3 propostas. Aqui está, né? Perfeito? O que vai acontecer? Vem para cá, vem para cá. Quando você tiver um verbo e ele vier com a palavra ser, o que você vai lembrar? Existe a dica, só que quem vai fazer assim? Quem vai fazer a UFSC, quem vai fazer o FPR, quem vai fazer talvez algum vestibular do Rio Grande do Sul, a dica funciona. Mas quem vai fazer a CAF, quem vai fazer outros vestibulares do Rio Grande do Sul, já a dica não adianta não. A dica seria assim, se vier o verbo ser e uma preposição, esse verbo vai ficar obrigatoriamente no singular. Essa seria a ideia. E o nome desse ser vai ser índice de indeterminação do sujeito, o que deixará o meu sujeito indeterminado. Volta para cá. Então aqui estava escrito apresentou-se. Logo em seguida vem o 3. 3 é preposição? Não. Então vamos para o esquema de baixo. Quando vier o verbo mais a palavra ser, você pode ver que ele pode estar em ênclise, ou ele pode estar em mesóclise, ou ele pode estar em próclise. Não importa. Vem esse casamento do verbo com ser. Se logo em seguida você não enxergar a preposição, não vir preposição. Então a próxima expressão vai ter valor de sujeito simples ou sujeito composto. E aí você faz a concordância. Como é que ficaria? Se esse cara está no singular, eu deixo o verbo no singular. Porque concordância verbal, que é a aula de hoje, a terceira aula de concordância que vocês têm no curso, o que eu falo? Se tem sujeito no plural, o verbo é plural. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Então é esse que é o casamento. Lembrando que o nome do ser aqui é uma PA, é uma partícula apassivadora. Nesse segundo semestre, na aula da tarde do estúdio com o professor, eu vou voltar a falar da palavra ser, porque quanto mais se fala, pelo menos por osmose, ver se o cara pega. O que está acontecendo na CAF? A CAF, se você não souber a regra, talvez você dance, porque eles fazem umas inversões de frases interessantes. Regra: se eu tiver um verbo de ligação, festa para PC, se eu tiver um verbo intransitivo, isso aqui eu estou anotando agora, é a regra oficial. E se eu tiver um verbo transitivo indireto e encaixar o ser, esse verbo fica obrigatoriamente no singular. O verbo que é transitivo direto ou transitivo direto indireto pode ir para a voz passiva, por isso aqui chama partícula apassivadora. Partícula apassivadora, que significa que eu estou na voz passiva sintética. E a voz passiva, seja analítica ou assintética, só acontece com o verbo transitivo direto. Quando tem verbo transitivo direto e você encaixa o ser, partícula apassivadora, aquilo que está do lado é o sujeito. Está no singular, deixa no singular. Está no plural, põe no plural. Volta para cá. Dito isso, olha para a letra C. Incluir-se-á no parecer do oratório. Você verifica que alguns vestibulares, quando eles gostam de perguntar a palavra ser, eles colocam alguma coisa no meio das intenções. Absorveu preposição? Não. Quando tiver alguma coisa entre vírgulas, momentaneamente ignora aquele treco que está, aquele texto, aquela palavra, aquela frase, sei lá, aquelas expressões que estão entre vírgulas. Dá uma ignorada. Tudo bem? Então veio aqui o verbo e veio o ser. Isso aqui é uma mesóclise, tá? Veio o verbo e veio o ser. Então quando esse verbo vem com a palavra ser, ou você faz a dica ou você faz a regra. Ou fazendo a dica, isso aqui você tira, o próximo é o as. As é artigo, ou seja, nós estamos no esquema de baixo. Se nós estamos no esquema de baixo, esse as alterações aceitas é o meu sujeito, que está no plural. Então o meu verbo está errado. Mas nós vamos classificar. Quem apresenta, apresenta alguma coisa, apresenta alguém. Verbo transitivo direto. Quem inclui, inclui alguma coisa, inclui alguém. Verbo transitivo direto, essa frase está errada. Esse ser é uma partícula passivadora. O sujeito é as alterações aceitas de comum acordo, comum acordo para todos os partidos. Inclui o seu. E aí também fica estranho, porque o cara não está acostumado com mesóclise e mais. E aqui já está corrigido. O que é que seria ingênuo? Pensar. O que é que seria ingênuo? Pensar.
quando o sujeito é um verbo, fica no singular. Perfeito. Agora, o que é que decorre apenas das indiciocracias pessoais? As expressões, só pode ver. Senhor, eu nunca vi essa frase. Mas, cara, não é o verbo haver, não é o verbo fazer. Não veio com a palavra ser? Pergunta, meu nego. Aqui é a mesma coisa. Não veio nenhum dos três. Pergunta. O que está faltando? Clareza e seriedade. Aí você só tem que lembrar que a primeira regra que eu passei para você é: quando o verbo vem primeiro, ele pode casar só com o sujeito mais próximo. Aqui, se pluralizarmos as expressões destacadas, a opção em que o verbo não pode ficar no plural. Esse exercício não é do Estado, mas parece coisa daqui do Estado. Perfeito? Como é que ficaria a concordância, quer dizer, qual é o único verbo que não pode ser colocado no plural? Olha só, aqui você está vendo que veio ser e o verbo. Em todas as outras, primeiro veio o verbo ser. Então, com a fim de colocação pronominal, isso chama ênclise, 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 quando o pronome é colocado depois. Quando o pronome é colocado antes, ele chama de próclise. Apesar de ter 4 ênclises e uma próclise, a próclise ganha de goleada, tá, velho? Tudo bem? Mas aqui veio o quê? Verbo ser, vem pra cá. Verbo ser, verbo ser, verbo ser. Vamos classificar. Quem precisa, precisa de alguém. Então, quando um verbo transitivo indireto vem com a palavra ser, pode todo mundo estar no plural, ele não consegue ir para o plural. Ó, aqui, ó, quem vende, vende alguma coisa, TD. Quem vê alguma coisa, TD. Quem compra, compra alguma coisa, TD. E quem encontra, encontra alguma coisa. Também pode encontrar alguém, também pode ver alguém, né? E assim por diante. Ou seja, quando eu tenho um verbo transitivo direto com a palavra ser, eu vou ter uma partícula passivadora e o sujeito vai estar do lado, vigia. Então, se livro usado for colocado plural, compram vai plural. Se nem da praia for colocado plural, vai o vem, né? Vai plural. Se terreno for colocado plural, vende vai ser colocado plural. Agora, aqui você pode colocar 8 bilhões de operários. Não vai plural, porque o verbo é transitivo direto, o ser é indeterminação sujeito, por isso que esse verbo fica obrigatoriamente no singular. Mais um. Assinalada alternativa incorreta quanto à concordância verbal, agora ele quer. A outra coisa que alguns alunos, quando conversam comigo, às vezes a gente fala assim: você viu que ele pediu a falsa? Aqui alguns vestibulares grifam, tá? Outros não grifam, não. É você que tem que vigiar. Qual é a única errada aí? Pode clicar, deu uma pausa aí no seu vídeo, cliquei. O gabarito errado é a letra D. Por quê? Mesmo fora dessa área vão existir nativos. Então, quando o verbo haver significar existir, significar ocorrer, ou o verbo haver significar acontecer, deveria falar vai haver, deve haver, poderia haver. Pois o verbo auxiliar não pode ser colocado plural, por isso que é a única falsa. Aqui, ó, veio o verbo encontrar com a palavra ser, vestígios é o meu sujeito, vestígios de incorreções. Quem encontra alguém, esse ser é PA, partícula passivadora. Ei, passaram-se vários anos é o sujeito. Esse ser é aquele palavra expletiva, porque eu poderia falar passaram anos, vários anos, não aconteceu nada. Existe, o verbo existir sem vai ter sujeito, o verbo existir sem vai plural. Então existe um indício, existem 2 ou vários indícios. E o verbo haver significando existir, o verbo haver ser fica no singular, e a próxima palavra não é sujeito não, é o objeto direto. Então pessoas violentas é o objeto direto do verbo haver, que é chamado de verbo impessoal, que é verbo impessoal que não serve para nós pessoas. Beleza? Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que esteja tudo correndo bem. Lembra de entrar em contato se houver necessidade. Ósculos e amplexos.